Bem-vindos, irmãos, a mais uma atualização profética na Escola de Profecia. Que as bênçãos de Jesus Cristo estejam sobre todos nós. Em 22 de outubro, que de fato é uma data histórica, uma data maravilhosa, o Papa Francisco fez uma chamada telefônica ao presidente Biden, presidente dos Estados Unidos da América, falando sobre essa situação mundial de Israel e Hamas. Bem, alguém vai dizer, o que isto tem a ver? O que isto tem a ver? Veja, irmão, está aqui, 22 de outubro. Papa Francisco liga para o presidente dos Estados Unidos da América, Joe Biden, para discutir a paz. Sim, irmãos, vejam aqui também. Biden e Papa Francisco discutem Israel e Gaza em rara ligação. Ok, irmãos, já podemos dizer que não, eles são líderes mundiais. Qual é o problema deles fazerem uma chamada telefônica rara de 20 minutos? Qual é o problema deles falarem dessas coisas? Eles são líderes políticos mundiais. Qual é o problema? Bem, irmãos, vamos lá ver o vídeo. Depois darei alguns comentários sobre isto. O Papa Francisco teve um telefonema de 20 minutos com o presidente dos Estados Unidos da América, Biden, neste fim de semana. Foi o Papa quem solicitou a ligação e, de acordo com a Casa Branca, eles falaram sobre os últimos acontecimentos em Israel e Gaza. E daí, irmão Onésimo, o que isto tem a ver? É a pergunta de muitos agora. Alguns pontos eu quero considerar. Primeiro ponto, nós estamos vendo aqui dois poderes apocalípticos, diríamos, entre aspas, se unindo para analisar os eventos mundiais atuais. A besta do mar e a besta da terra. Segundo ponto a considerar. A primeira besta, que é a besta do mar, é quem liga para a segunda besta. E deixe-me colocar isto claro, que a besta não é o Papa e não é o Biden. É o poder que eles, são os poderes que eles encabeçam. Está isto claro? Terceiro ponto, irmãos. Depois desta ligação histórica, rara, como diz aqui a notícia, o presidente dos Estados Unidos da América começou a dizer algumas coisas. Na verdade, a Casa Branca lançou um documento transcrevendo um discurso do presidente Biden falando sobre alguma coisa relacionada com os acontecimentos atuais, relacionado com a guerra entre Israel e Hamas. Ele diz algo interessante. Vejam aqui, irmãos. 23 de outubro de 2023, Biden diz: os Estados Unidos da América construirão uma nova ordem mundial. E ele agora vem dizer: os Estados Unidos da América vão construir uma nova ordem mundial. Irmãos, vejam aqui, é dito. O presidente Joe Biden articulou que a humanidade necessita urgentemente de uma nova ordem mundial. Necessita o que, irmãos? Urgentemente de uma NOM, nova ordem mundial. E eu vou falar um pouco disto lá quase no final da nossa conversa. Veja, irmãos, sim, uma nova ordem mundial que os Estados Unidos sejam plenamente capazes de estabelecer. Não, aqui não entra a ONU, irmãos. A ONU parece que aqui é deixada de fora. Por que o Papa Francisco não ligou para Antônio Guterres, o líder, o chefe da ONU? Foi ligar ao presidente Biden e em seguida ele diz: vamos construir uma nova ordem mundial, encabeçada pelos Estados Unidos da América. Veja, irmãos, ele diz que acho que temos a oportunidade de fazer coisas se formos ousados o suficiente e tivermos confiança suficiente em nós mesmos para unir o mundo, escutem bem, irmãos, para unir o mundo de uma forma que nunca foi, afirmou Biden. Para unir o mundo de uma forma que nunca foi. Então isto vai ser novo? Sim, parece que é isto. Vai ser novo. Algo que nunca aconteceu. Sim? Há quem diz que estas coisas já aconteceram antes. Desde que os pais dormiram, as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Não há mudança. Mas eles mesmos vêm desmentir isto. Algo que nunca aconteceu antes. Veja, irmãos. Elaborou que a era do pós-guerra, que durou 50 anos,
teve um sucesso notável na manutenção da estabilidade global, mas que a eficácia desses sistemas parece agora estar a diminuir. O que está a diminuir, irmãos? A eficácia do sistema que traz estabilidade global está a diminuir. O que deve acontecer então? Vejam, meio que sem fôlego, diz ele, é necessária uma nova ordem mundial em certo sentido, como se fosse uma ordem mundial. Isto é muito interessante, meus irmãos. E agora deixem-me mostrar o documento que a Casa Branca lançou, transcrevendo assim o discurso de Joe Biden falando sobre a nova ordem mundial. E isto foi ampliado, ele voltou a falar isso de forma mais enfática depois da ligação rara que teve com o Papa de Roma. Vejam, irmãos, está aqui. Isto vem da Casa Branca. Eu vou traduzir esta página para o português. Vejam, irmãos, discurso do presidente Biden é uma recepção da campanha. E ele aqui, neste discurso, vocês podem ir lá, pesquisem em inglês, tá? Pesquisem em inglês. Escrevam aqui estas palavras aí na Google e vocês vão encontrar este documento. Pesquisem em inglês. E neste discurso, Biden fala sobre o Hamas e Israel, sim? Fala sobre Taiwan, sobre a unidade das nações para vencer as guerras atuais. Isto é interessante. E diz que precisamos de uma nova ordem mundial. Sejam bereanos, procurem o documento e leiam. Irmãos, o fato é que já há algum tempo vem-se falando sobre a nova ordem mundial de uma forma muito mais enfática. Os líderes mundiais estão falando abertamente sobre uma nova ordem mundial a ser criada urgentemente. Biden diz: haverá uma nova ordem mundial. Eu sei que quando uma frase não termina com um ponto de interrogação, não é uma pergunta, é uma afirmação. Ele aqui não está duvidando, não está perguntando. Ele está dizendo que haverá uma nova ordem mundial. O presidente Joe Biden disse na segunda-feira, isto aconteceu há algum tempo, certo? Disse na segunda-feira que haveria uma nova ordem mundial, estabelecida e liderada pelos Estados Unidos da América. Sim, pelos Estados Unidos da América. Para quê? Para haver paz. E ele teve uma chamada com o Papa Francisco falando sobre a paz mundial. E segundo ele, para ver essa paz mundial, só é possível através da nova ordem mundial. Veja, irmãos. Ele falou isto aqui, algum tempo atrás, certo? Numa mesa redonda para discutir a guerra da Rússia contra a Ucrânia e a economia. Irmãos, as guerras atuais, será que estão preparando o mundo para uma nova ordem mundial? A economia fragilizada, será que está preparando o mundo para uma nova ordem mundial? E vem mais um ponto aí da nova ordem mundial. Vamos lá ver o vídeo em que ele fala sobre isto. Está aqui, irmãos, sem dúvidas. We are at an inflection point, I believe, in the world economy. Not just the world economy, in the world. It occurs every 3 or 4 generations. Estamos em um ponto de inflexão na economia mundial. Não apenas na economia mundial, isso ocorre a cada 3 ou 4 gerações. As one of the top military people said to me in a secure meeting the other day, 60 million people died between 1900 and 1946. And since then we established a liberal world order. E como um dos principais militares me disse em uma reunião de segurança outro dia, 60 milhões de pessoas morreram entre 1900 e 1946 e desde então estabelecemos uma nova ordem liberal. And now is the time when things are shifting. There's going to be a new world order out there, and we've got to lead it. E agora é o momento em que as coisas estão mudando. Eles vão ter uma nova ordem mundial lá fora e nós temos que liderá-la. Eles vão ter uma nova ordem mundial lá fora e nós, Estados Unidos da América, temos que liderá-la. No contexto da guerra, no contexto da instabilidade política, temos que criar uma nova ordem mundial e nós, Estados Unidos da América, vamos liderá-la. De fato, naquele mapa que o Clube de Roma lançou há algum tempo, os Estados Unidos da América aparecem como a nação número 1.
Mas não quero falar disto agora, senão alguns irmãos vão ficar um pouco apavorados. Irmãos, de fato, tem-se falado muito sobre a nova ordem mundial. Lembram? Há alguns meses atrás, a Comissão Trilateral chama 2023 de ano 1 da nova ordem mundial. Quem é a Comissão Trilateral? Sim, irmãos. A Comissão Trilateral foi fundada por David Rockefeller, sim, um grande patrocinador destas questões, um grande patrocinador do Concílio Mundial das Igrejas, enfim. E a Comissão Trilateral reúne PCAs, que são presidentes de grandes empresas, políticos de partidos reconhecidos, renomados, acadêmicos, reitores de universidades, líderes de sindicatos e outros mais. Eles se reuniram em março de 2023 e disseram que 2023 é o ano 1 da nova ordem mundial. Portanto, o que eu posso dizer, irmãos? Bem-vindos à nova ordem mundial, conforme eles dizem. Vejam aqui, irmãos, Comissão Trilateral declara 2023 é ano 1 desta nova ordem global. E agora, por uma questão de lógica, se eles dizem que é ano 1, então está claro que existe uma agenda progressiva para se estabelecer por completo essa nova ordem mundial. E qual vai ser o ano auge? Eu não sei. Mas eles já disseram que 2023 é o ano 1. 2024 vai ser o ano 2. E assim sucessivamente. Vamos ver mais um vídeo. And the title of this session, Are we ready for a new world order? E o título desta sessão, Estamos prontos para uma nova ordem mundial? Estamos prontos para a nova ordem mundial, queridos. Isto não pode ser coincidência. Isto não pode ser coincidência. Este nome, Nova Ordem Mundial, que há algum tempo era ridicularizado como teoria de conspiração, agora eles estão falando muito sobre isto. O que é isto de Nova Ordem Mundial, meus irmãos? Em primeiro lugar, eu quero vos perguntar, aliás, em que se baseia? Qual é a base dessa nova ordem mundial? Querem ouvir? Eu não vou responder. Está aqui. And it's not about the US versus China. It's about what underpins a world order is always the financial system. E não é sobre Estados Unidos versus China. O que sustenta uma ordem mundial é sempre o sistema financeiro. I was very privileged. My father was an advisor to Nixon when they came off the gold standard in 71. And so I was brought up with a kind of inside view of how very important the financial structure is to absolutely everything else. Eu fui muito privilegiada. Meu pai era um conselheiro da Nixon, quando eles abandonaram o padrão ouro em 71. E, portanto, fui criada com uma espécie de visão interna de quão importante a estrutura financeira é. And what we're seeing in the world today, I think, is we are on the brink of a dramatic change where we are about to, and I'll say this boldly, we're about to abandon the traditional system of money and accounting and introduce a new one. O que estamos vendo no mundo hoje, acho que estamos à beira de uma mudança dramática. Estamos prestes a... E eu vou dizer isso com ousadia. Estamos prestes a abandonar o sistema tradicional de dinheiro e contabilidade e introduzir um novo. And the new one, the new accounting, is what we call blockchain. It means digital. It means having a almost perfect record of every single transaction that happens in the economy. E a nova contabilidade é a que chamamos blockchain. Significa digital, significa ter um registro perfeito de cada transação que acontece na economia. Which will give us far greater clarity over what's going on. O que nos dará de longe maior clareza sobre o que está acontecendo. It also raises huge dangers in terms of the balance of power between states and citizens. Também levanta enormes perigos em termos de equilíbrio de poder entre Estados e cidadãos. In my opinion, we're going to need a digital constitution of human rights if we're going to have digital money. E, na minha opinião, vamos precisar de uma Constituição digital dos direitos humanos se vamos ter dinheiro digital. A base da nova ordem mundial é o sistema financeiro digital, as moedas digitais, as identidades digitais. É por isso que estamos vendo o mundo todo se movendo para isto, certo?
Parece que existe mesmo um plano, irmãos. Parece que existe um plano. Agora, a nova ordem mundial possui 3 pilares. Governo mundial. Governo mundial. E eles estão arranjando aqui. Biden já disse, Estados Unidos vai ser a nação número 1. Vai liderar a nova ordem mundial. Governo mundial. Segundo pilar, economia mundial. E a economia mundial está sendo preparada pelo FMI, pelo Banco Mundial, pelo Fórum Econômico Mundial. Como eu disse, moedas digitais, identidades digitais. O próprio FMI já preparou uma moeda digital global, certo? Vamos lá. Terceiro pilar, religião mundial. Isto já aconteceu há muito tempo, irmão. Através do movimento ecumênico, da Casa da Família Abraâmica em Abu Dhabi, as 3 religiões abraâmicas, os protestantes se unindo com Roma. Queridos irmãos, estes são os 3 pilares da nova ordem mundial. E agora deixe-me dizer que o Papa, ele se encaixa ou se envolve nestes 3 pilares. O Papa trabalha nos governos mundiais. Todos os líderes políticos vão lá. Vão pegar sua mão, vão dobrar seu joelho. Depois de serem eleitos, o Papa se envolve no governo mundial. Na economia mundial, o Papa se envolve. Na religião mundial, o Papa se envolve. Portanto, existe um único líder mundial que se envolve nestes 3 pilares da nova ordem mundial. É o Papa de Roma. A pergunta que eu faço, irmãos, este é tempo de dormir ainda? Este é o tempo de sonecar? Vamos lá, Mateus capítulo 25. Mateus capítulo 25. Começando do verso 1 mesmo. Eu quero meditar um pouquinho com os irmãos sobre este episódio. O reino dos céus será semelhante, pois, a 10 virgens que pegaram suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo. Mulher, em profecia, representa a igreja. Mulher virgem é a igreja pura de Deus, que guarda os mandamentos e tem um testemunho de Jesus. É desta igreja que Jesus aqui está falando. Que algumas almas, alguns membros dessa igreja eram prudentes, mas outros membros eram insensatos. Veja, irmãos, 5 delas eram insensatas e 5 eram prudentes. As insensatas, o que fizeram? Pegaram suas candeias, mas não levaram óleo, não buscavam o Espírito Santo, não clamavam, não jejuavam. E as outras, as prudentes, porém, levaram óleo em vasilhas, junto com as suas candeias. As prudentes buscavam o Espírito Santo, jejuavam, tinham um plano de crescimento espiritual, irmãos. O noivo demorou a chegar e todas ficaram com sono e adormeceram. Este é o estado da igreja, infelizmente. Sonolência, o sono. Não só aquele sono que bate no momento do culto, mas um sono espiritual. Adventistas incapazes de se comprometer com a causa de Deus, incapazes de ir a um culto de quarta-feira, incapazes de chegar cedo aos sábados. Uma sonolência geral, irmãos. Mas à meia-noite ouviu-se um grito. O noivo se aproxima, saiam para encontrá-lo. Eu pergunto, quem é este que grita? Quem é este que grita? O atalaia. Irmãos, eu não estou aqui dizendo que sou esta pessoa, porque eu também me vejo muitas vezes dormindo. Deus tem despertado a minha consciência através de vários atalaias que Ele já levantou ao redor do mundo. Deus está me despertando também. Os atalaias de Deus, não estou falando de mim não, os atalaias de Deus estão anunciando: o noivo se aproxima. O noivo se aproxima. Vejamos, irmãos, a reação das virgens prudentes. Vamos lá. Verso número 7. Então todas as virgens acordaram e prepararam as suas candeias. As insensatas disseram às prudentes: dê-nos um pouco do seu óleo, pois as nossas candeias estão se apagando. Elas, porém, responderam, está aqui a reação das virgens prudentes: não,
Pois pode ser que não haja o suficiente para nós e para vocês. Vão comprar o óleo para vocês. Será que estas moças, estas virgens, eram egoístas? Queridos, o óleo aqui representa a experiência com Cristo, o Espírito Santo, a chuva seródia, que só pode ser buscada individualmente. A minha experiência não pode ser transferida para o meu pai. A experiência do meu pai não pode ser transferida para mim. Cada um de nós tem que buscar individualmente a presença diária do Espírito Santo. Porque os atalaias de Deus já estão anunciando. Aí vem o noivo. Despertemos. Acendamos as nossas lâmpadas, que é o caráter glorioso de Jesus em nossas vidas. Brilhemos, pois a escuridão cobre a terra. É o momento de levantarmos a nossa voz e clamar bem alto. O Senhor está voltando. Queridos irmãos, e saindo elas para comprar o óleo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial e a porta foi fechada. Eu abordei isto ontem com os irmãos. A porta vai ser fechada e muitos vão correr depois da porta ter sido fechada. Não sejamos como Acã, confessar os nossos pecados quando for tarde demais para se salvar. O tempo da salvação é hoje, meus irmãos, é hoje. Vigiemos e oremos, diz aqui Jesus no verso número 13. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia nem a hora. Irmãos, não sabemos o dia, nem a hora, o ano, o mês, nós não sabemos. Mas podemos ver os sinais. E o plano ou o chamado de Cristo para nós é: vigiem, fiquem atentos, orem, jejuem, busquem o Espírito Santo dia após dia, para poderem estar em pé no grande dia do Senhor, meus irmãos. Pela graça dele, nós nos veremos na próxima atualização, aqui na Escola de Profecia. Até breve, irmãos.